Olá, 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 meu aluno DLX, você que está estudando para a Polícia Militar, que é da turma da manhã do Tarumã e que a gente não teve a chance de se conhecer, né? Por quê? Porque aconteceu tudo isso que a gente sabe no nosso país exatamente no início das aulas presenciais. Bom, e vou dizer uma coisa para você, isso é para mim, isso é para você, isso é para todo mundo. E agora é a hora de separar aqueles que resistem daqueles que não resistem, né? Você vai dizer assim, nossa, mas tudo isso aconteceu e vai atrapalhar os meus estudos. Depende da maneira como você lidar com isso. Se você conseguir manter a sua mente de forma a estudar com qualidade nesse período que você está em casa, né? Eu estou gravando essa aula, a gente está aqui na época da quarentena, pode ser que você assista e já não estejamos mais em quarentena, mas enfim, a gente está no auge aqui da quarentena. E se você conseguir manter a sua mente de forma a apreender o conteúdo, a estudar o conteúdo, vou dizer uma coisa para você, muita gente não vai conseguir. Então aqui vai se separar quem resiste e quem não resiste, e a vida é isso, tá? A vida tem aquela frase que fala, a vida é quanto você consegue apanhar e tá em pé. É o quanto tem de crise e você tá lá firme e forte, é o quanto você cai e qual é o tempo que você leva para você levantar. Né? Isso é a vida. E eu não falo isso para você dar a boca para fora. Quando tudo isso passar, me chama para eu tomar um chopp que eu conto a minha história de vida para você. E você vai ver que eu não tô falando assim da boca para fora, que tive uma vida sempre tranquila. Não. O que eu tenho agora é fruto de muita luta e de muito enfrentamento de crises mesmo. Agora, a gente vive uma crise mundial, tá? A ansiedade, ela toma conta das pessoas. Às vezes não é nem ansiedade, é angústia, né? Porque cada pessoa vive o seu drama nessa crise mundial. Algumas pessoas, elas estão com o drama das contas para pagar e não pode trabalhar. Outras pessoas têm parentes, né, dentro da tua casa, pessoas que você ama mesmo, muito, né, e que estão no grupo de risco e que talvez você precise trabalhar, mas tem essas pessoas do grupo de risco dentro da tua casa. Ou seja, são assim tantas pessoas lidando com isso ou com aquilo, e aí você entra numa rede social e cada um está defendendo o seu, né? E eu sempre digo que o ser humano, a gente vive essa selva porque o ser humano, na minha visão, ele não nasceu para competitividade, mas para a colaboração. Nós somos seres colaborativos, na verdade. E se você olhar, toda crise traz uma lição e uma evolução. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. E eu vejo muita coisa boa nesse sentido humano, né, nascendo dessa crise que a gente está enfrentando. Então, o que eu digo para você? Se você está angustiado, está com ansiedade, eu vou contar uma coisa para você. Os outros alunos das outras turmas sabem, porque vocês são a única turma que eu não conheço, né, presencialmente, mas a gente vai se conhecer, tudo isso vai passar. Eu sou professora de informática, de arquivologia para concursos, de orientação de estudo, eu ensino técnicas de estudo, planejamento de estudo, metodologia de estudo, e tem assim muitos casos de sucesso de nomeação, tá? E também sou orientadora de TCC e agora também sou professora de yoga. Eu faço yoga há 10 anos e eu fiz uma formação de yoga. E agora eu ia dar a minha primeira aula de yoga, assim, num condomínio para várias pessoas, também na semana ali que a gente entrou na quarentena e minha aula foi adiada, não sei para quando. Mas eu já tô, né, nisso de yoga e meditação há muito tempo, e eu falo para você, se você estiver angustiado, tem muitas aulas de yoga gratuitas na internet. Se você quiser uma boa, pede para mim, manda no meu WhatsApp, tá? Manda lá, professora, eu quero o link
Eu tô nos grupos de WhatsApp, tá? Lá tem meu número. Eu quero o link de uma aula de yoga. Eu passo para você. Respira. A respiração, gente, isso é química, isso não é religião, isso não é filosofia, isso é nada. Né? Eu vou dizer para você, eu tenho a minha fé, minha espiritualidade, mas eu não tenho religião, tá? Eu tenho a minha crença, né? Mas eu acredito em energia, tá? E eu acredito no que está aqui dentro. E a respiração, ela ajuda você a oxigenar o teu cérebro. O oxigênio no teu cérebro, ele faz com que a tua mente fique mais calma. Então é respirar fundo, né? Profundo e lentamente, segurar um pouquinho o ar, né? Encher os pulmões na hora que você expira, encosta o umbigo nas costas, né? Tipo isso. De preferência sentado, aquela posição das perninhas cruzadas, assim. Se não puder também, ok? Sei que eu tô falando um monte de coisa aqui para vocês, mas eu acho que só passar o conteúdo, quem não quer ouvir, parte já para parte do conteúdo, mas eu tô passando isso para todas as turmas e eu tenho recebido assim feedbacks, professora, que bom que você falou isso para mim. Eu precisava disso, né? Mente tranquila. Né? Então, no budismo, né? Eu falei, não tem religião, mas no budismo a gente aprende uma coisa muito bonita, que é a flor de lótus em meio à lama. É como se tudo que acontece à nossa volta fosse a lama, e o nosso pensamento, a nossa cabeça é a flor de lótus. Ou seja, se você mantém o teu equilíbrio aqui dentro, você não vai mudar o que está acontecendo no mundo, mas você vai mudar a maneira com que você enfrenta, se você sofre ou se você resiste a tudo isso. Então, se trata de aqui dentro, não lá fora. Lá fora, pouca coisa você pode mudar sozinho, né? Pouca coisa. Agora aqui dentro, até na hora da tua prova. Se você estiver perturbadão na hora de estudar, não consegue concentrar. Se você estiver perturbado na hora de fazer a prova, então lá no dia da tua prova, Deus me livre. Eu tenho uma aluna da orientação que ela gabaritou a prova da Câmara Municipal de Colombo, né? Quem quiser ver, manda o WhatsApp que eu printo a conversa para você. Ela gabaritou a prova, é uma orientanda minha, 2 meses de estudo que ela tinha com a minha orientação. E eu falei, poxa, Fernanda, você gabaritou, nossa, né, a gente não vê gabaritar uma matéria, agora gabaritou a prova. Ela, não, professora, a prova fácil. Eu falei, não, você estava calma, só uma pessoa muito calma faz isso. Ela falou, eu cheguei e comecei a respirar. Até o fiscal de prova ficou olhando ver se eu estava passando mal. Não, eu estava respirando, estava oxigenando o meu cérebro. E às vezes, nas primeiras vezes que você faz isso, é difícil, mas insiste, respira 3 vezes, vai aumentando. E o ideal é você fazer isso durante 3 minutos. Se conseguir uma vez ao dia, se não 2, se não 3, ok? Então, vamos lá, vamos começar nosso estudo. Olha só, eu vou começar falando aqui para você sobre o edital. Na nossa primeira aula hoje vai ser o LibreOffice Writer, mas eu vou começar antes da aula a falar aqui sobre o edital, sobre o conteúdo programático de informática, porque a primeira coisa que você tem que saber de todas as disciplinas é o que cai na tua prova. Então, a gente tem 7 itenzinhos aqui. O primeiro item, ele está cobrando Windows e Linux, sistema operacional Windows e Linux, e ele está cobrando aqui a operação com arquivos, arquivos e pastas, arquivos nos sistemas Windows e Linux. Em muitos editais, para você que já estudou para concurso e daí nunca viu dessa forma no edital, ele está lá como gerenciamento de arquivos e pastas. Tá? É isso. E aí no item 7, a gente tem noções, como usuário de Windows e Linux. Então, gente, se tivesse só o item 7 e não tivesse o item 1, você tinha que estudar o item 1 também. Eles são ali juntinhos, tá? Então aqui meio que ficou um item só. Depois, no item 2, a gente tem noções consistentes do uso de internet para informações em navegador, olha só, Mozilla Firefox e Google Chrome, e correio eletrônico, em Windows 10 e Linux. No item 3, a gente tem noções de trabalho com rede interna, uma rede interna, uma rede local, nos sistemas operacionais Windows e Linux.
No item 4, noções de escrita e editoração de texto utilizando o LibreOffice Writer, versão 5.0.6 ou superior, que é o que a gente vai estudar nesta aula. E no item 5, noções de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Calc. Então, veja só, o Writer é o editor de texto do LibreOffice, similar ao Word. Eu falo isso porque muita gente conhece o Word, o Word da Microsoft. E o Calc é planilha eletrônica do LibreOffice. Muita gente conhece o Excel. O Word e o Writer, eles são bem diferentes. Ambos são editores de texto, têm as mesmas ferramentas, mas acaba que tem muita diferença para a nossa prova. Então, tem que prestar bastante atenção, você que conhece o Word. Facilita conhecer o Word? Facilita. Mas você vai ter que estar preparado aí para muita coisa diferente. Agora, quem estudou o Excel e vai estudar o Calc, alegria, alegria, total felicidade. Por quê? Porque o Excel e o Calc são muito parecidos. Tem que ficar de olho, prestar atenção, e eu vou frisar muito isso, que a maior parte dos alunos já estudaram o Excel, nessas diferenças entre Calc e Excel, ok? E no item 6, noções como usuário do funcionamento de computadores e periféricos. É a parte de hardware que a gente também, claro, vai estudar. Então, são 7 itens, são 7 questões, dá para ter uma questão de cada item, né, se o examinador quiser. E a gente vai começar, então, falando aqui deixa eu mostrar aqui para você, do LibreOffice Writer, que é o editor de texto do LibreOffice. Então, ele é similar ao Word, certo? O examinador aqui está cobrando a versão 5.0.6 ou superior, tá? Eu vou passar para vocês aqui uma versão superior, que é a versão 6.2, que é uma versão que já tem abas também. Se por acaso o examinador vier a cobrar abas, já tem nessa versão também. E tudo que tem na 5.0.6 tem nessa versão 6.2. Então, acho que ela é melhor para estudar, ok? Então, olha só, deixa eu mostrar primeiro aqui para você. Muita gente pergunta para mim, mas professora, eu tenho que ter esses softwares instalados no meu computador? Mas é claro que sim. Então, esses softwares do LibreOffice, o Writer e o Calc, eles são gratuitos. Eu vou mostrar para você aqui como é que você vai fazer para você encontrar o download, né, deste software. Então, você vai digitar aqui na pesquisa, olha só, LibreOffice, ok. E aqui, então tem aqui anúncio, ó, LibreOffice, aqui o LibreOffice, baixe já, né? Vamos entrar aqui para ver se é esse aqui. Vamos ver aqui. Então tá abrindo aqui. Então olha aqui, né? Chegamos aqui no linkzinho, versão 6.4.2, 6.3.5, pode ser uma dessas versões também. Pode ser, não tem problema. Olha só, pode baixar aqui a 6.3.5, a 6.4.2. Só chega aqui, clica aqui em baixar e pronto, você vai fazer o download, então, aqui do LibreOffice, ok? No material, você tem o linkzinho direto da versão 6.2, tá? Você procurar ali direitinho também você encontra. Mas só você digitar ali, procura na área de download e você encontra ali para você baixar e aí instala no teu computador. Só duplo clique lá no arquivinho que você baixa e você vai instalar, certo? Para você poder utilizar. Bom, para você estudar com mais eficiência, né? Então, olha só, vou abrir aqui o LibreOffice Writer e aqui a gente tem a interface dele, então. Então, como é que a gente vai fazer esse estudo? O estudo que eu gosto de fazer é por menu. Preste atenção que aqui, ele não é igual ao Word, que ele tem abas. Ele até tem abas e eu vou mostrar para você depois essas abas. Mas quando você abre ele, ele tem esses menuzinhos aqui. Ele tem abas nessas versões 6.2 em diante e ele tem abas. Por isso que eu falei
para você não baixar uma versão mais antiga, porque aí ele tá mais completo, ok? Então, olha só. Vamos começar aqui mostrando a interface do Writer. Aqui em cima eu tenho a barra de título, então onde está sem título 1, né, porque esse arquivo não foi salvo, quando eu salvar vai mudar para o nome do arquivo, e aqui LibreOffice Writer, então aqui é a barrinha de título. Depois eu tenho a barra de menus, essa barra aqui é a barra de ferramentas padrão. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha só, abrir, salvar, imprimir, né, desfazer, refazer. Tudo isso, gente, são funcionalidades, são ferramentas padrão de todos os softwares. Todo software tem salvar, tem imprimir, ok? Então, dessa maneira, você consegue perceber que se trata da barra de ferramentas padrão. E aqui eu tenho a barra de ferramentas de formatação. Veja só, eu tenho aqui estilo, eu tenho tipo da fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, taxado. Tudo isso é o quê? Formatação de fonte. Formatação de fonte, ok? Então, é assim que eu sei qual barrinha é, certo? Depois eu tenho outras barras de ferramentas que a gente vai falar depois, certo? Aqui na guia arquivo, vamos estudar o que? A gente não vai estudar 100% do software, nem tem como a gente fazer isso, tá? Você tem um montão de coisa para estudar só de informática e de outras disciplinas também, mas a gente vai estudar aquilo que mais cai em prova. Então, aqui no menuzinho arquivo, o que a gente já tem de cara aqui? Olha só, quando a gente vem aqui, arquivo novo, você sabia disso? Eu posso abrir uma planilha do Calc, uma apresentação do Impress. O que é o Impress? O Impress não está no teu edital, mas ele equivale ao PowerPoint da Microsoft. Ele é editor de apresentação de slides, né? Mas veja, lá, quem estudou Word ou trabalha com Word, conhece Excel, sabe que se você está no Word, para você abrir o Excel, você não abre lá de dentro do Word. Aqui do Writer e do Calc, sim, você vem aqui em novo. Se você clicar aqui documento de texto ou o atalho Ctrl N, eu já vou falar de atalho para você, você vai abrir um arquivo novo do Writer. Agora, você pode clicar aqui em planilha, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Clica aqui em planilha e ele abre o Calc, gente. Ele vai abrir o Calc. Então, já teve questão de prova dizendo que se você clica ali novo planilha, ele abre uma planilha dentro do Writer. Não, ele abre o Calc, certo? Ligado nisso então, né? Deixa eu fechar aqui o Calc, que não é a nossa aulinha de Calc ainda. E aqui, deixa eu já falar para você a questão de atalho então. Olha só, os atalhos, para quem estudou Word, eu sempre vou fazer essa comparação, porque tem muito aluno que estudou Word e essa comparação ajuda. Se você não estudou, só presta atenção no conceito. Mas os atalhos do Word, eles são baseados no nome da ferramenta em português e os do Writer em inglês. Então, eles têm uma diferença na maior parte dos atalhos. Tá? No final do teu material, nesse PDF que está aí junto com esse vídeo, tá? Procura aí onde tá, se não achar, manda e-mail para mim, manda no WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar no WhatsApp que eu vou responder para você, ok? Posso não responder na hora, porque eu tô gravando um montão de aula aqui, trabalhando em casa para levar essas aulas para vocês não ficarem sem estudar nesse período. Então, olha só, os atalhos do Writer são, na maioria, diferentes dos atalhos do Word. Eles são baseados no nome da ferramenta em inglês. Então, um arquivo novo de new, Ctrl N, certo? Então, o negrito, Ctrl B de bold, tá? Então, sempre você vai pensar dessa forma. É claro que essa dica não resolve todos os atalhos, né? Até porque eu posso ter vários nomes de ferramenta com a mesma letra. Aí eu vou ter que usar outra letrinha, ok? Mas dos atalhos básicos, que caem bastante em prova, isso ajuda bastante você. Então, na hora da prova, se você sabe os atalhos do Word, não confunda com os atalhos do Writer, certo? Então, aqui, menuzinho arquivo, a gente viu aqui novo, tem aqui abrir, né? Ctrl O de open, certo?
Ele tem aqui também documentos recentes, né? Documentos que foram abertos recentemente aqui nesse software. Depois ele tem aqui o salvar, que é o Ctrl S. Então, olha só, arquivo salvar. Vai abrir aqui uma janelinha, então, para você escolher onde você vai salvar o seu arquivo. E bem importante, gente, isso aqui está no teu material e isso aqui é bem importante. Aqui a gente tem tipos, extensões de arquivos, percebe aqui? Deixa eu colocar aqui de novo para eu enquadrar melhor aqui na telinha para você. Olha só. Então, aqui, a extensão do Writer é essa que está aqui, ODT, a extensão padrão. Não esquece. Então, eu sempre, para os meus alunos não esquecer, o que eu faço? Olha só, seguinte. Gente, eu trabalho com o Word todos os dias. Há muitos e muitos anos eu trabalho com o Word todos os dias, tá? Para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula de informática na época do Windows 3.11. Isso tem muito tempo, então eu acho que eu tô ali nos primórdios da Microsoft, sabe? Que eu já dava aula. E eu gosto do Word, é uma ferramenta que eu gosto muito. Agora, o Writer, gente, eu não gosto. Eu pergunto para meus alunos, vocês gostam do Writer? Eles falam, não, a gente odeia. Então, olha só a extensão, OD de odeio e T de texto, porque o Writer é editor de texto. Então, com essa dica, você não vai esquecer dessa extensão na tua prova. ODT, odeio texto, né? Extensão do Writer. Então, modelo, olha só, OTT, tem modelo lá de currículo, de carta, pode pedir essa extensão também. No entanto, ele salva como DocX, que é a extensão do Word, tá? Não esquece disso, DocX, olha só, XML, Doc, a extensão mais antiguinha do Word, Dot, que é modelo do Word, HTML, o que é HTML? HTML e HTML são extensões de páginas web. Então, você quer fazer um site, você vai salvar lá o arquivinho, né? Um site é um conjunto de arquivos, você vai salvar com a extensão HTML, HTML, assim que vai para a tua prova. RTF é do WordPad. O que é o WordPad? É um editor de texto do Windows, né? Quando a gente for para a aula de Windows, a gente vai falar do WordPad, do WordPad também. TXT, extensão TXT, não consigo fazer retinho aqui. TXT é a extensão do bloco de notas. O bloco de notas também é editor de texto do Windows. Então, bloco de notas e WordPad. RTF, extensão do WordPad, TXT, extensão do bloco de notas, certo? Esses que eu falei para você são os mais importantes para a nossa prova. Perceba algo importantíssimo. Tinha PDF ali? Não. Sabe por quê? E se você for aqui, a gente foi em salvar. Se você for aqui em salvar como, olha só, o atalho de salvar como, Ctrl Shift S, tá? Se você for aqui em salvar como, você também não vai encontrar aqui PDF. Por quê? O Writer não salva arquivo em PDF? Gente, salva, só que ele vai exportar como PDF. Exportar como PDF. E isso cai bastante em prova, certo? Então, já teve prova falando, o Writer salva como PDF. Errado. Eu vou exportar o arquivo. No final das contas, a gente dá a mesma coisa, né? O produto final. Mas a gente exporta esse arquivo como PDF, ok? E aí você tá vendo aí também esse exportar como EPUB. O que é esse EPUB? Você já ouviu falar? Eu não vi ele cair em prova, mas é um formato de arquivo digital, né? Ele é padrão e específico para livros digitais, tá? Para livros digitais pode cair na prova? Até pode, mas eu ainda não vi cair em prova, certo?
Que mais que a gente tem aqui? Visualizar impressão, Ctrl Shift O. Aqui imprimir, o atalho Ctrl P, que é aquele atalho legalzinho, queridinho, universal. Quando você clica em imprimir, vai abrir essa caixinha aqui de impressão, então você vai escolher aqui a impressora, você vai escolher a quantidade de cópias, se você vai imprimir todas as páginas, um texto selecionado, ou aqui se você escolhe as páginas. Então você vem aqui e você vai colocar, por exemplo, eu quero imprimir a página 5, ponto e vírgula 8 até 12. Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha só, o ponto e vírgula, ele é como um E. Vou imprimir a página 5 e 8. E o tracinho, ele é até, né? Então, eu vou imprimir a página 5 e 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, esse intervalo aqui de impressão que a gente tem. Bom, a parte de configurar a impressora, ele tem a assinatura digital, só para você saber, isso a gente estuda mais na parte de segurança, que não tem no edital de vocês, ok? E ali para sair, então, do LibreOffice. Bom, menu editar, o que a gente tem aqui no menu editar? Tem ali o desfazer, Ctrl Z, né, o refazer, o repetir, o cortar, que não é recortar como a gente tem no Word, é cortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C. Vê que esses atalhos são todos os mesmos atalhos que a gente tem lá no Word, né? É raro isso, mas tem. O colar especial é o Ctrl Shift V, pode cair esse atalho. O selecionar tudo, Ctrl A, né? De tudo em inglês, certo? E aqui o localizar, Ctrl F. Então, o localizar, vou colocar um texto aqui pra gente. Deixa eu ver aqui o material de Windows que a gente tem. Vou copiar um texto, Ctrl C, vou lá no nosso Writer, Ctrl V, olha só. Então, aqui, por exemplo, venho aqui em editar, localizar ou Ctrl F de Find e, olha só, vai abrir essa caixinha aqui embaixo, aqui embaixo. Então, vamos, por exemplo, quero localizar a palavra dados, olha só. Então, aqui, olha só, ele localizou para mim a palavrinha dados. Então, é isso que ele vai fazer. Posso aqui ter algumas configurações, olha só, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então, quando você for estudar, eu estou passando isso aqui para você, mas dá uma olhadinha, porque senão eu não tenho tempo de passar tudo para você. Dá uma olhadinha a mais aqui, ó, diferenciar maiúsculas e minúsculas, né? Mas é isso que faz o localizar, ok? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, localizar e substituir, que é o Ctrl H. Então, outro atalhinho. Se eu colocar aqui Ctrl H, vai abrir essa caixa de diálogo, que é diferente de só localizar, percebe? Então, eu posso substituir dados, por, vamos colocar aqui, olha só, dados, mas eu quero o formato, olha só, negrito, ok. Então, o que acontece aqui? Ó, vou clicar em substituir todos aqui e vou fechar. O que acontece? Olha só, ele substituiu a formatação. Se eu chegasse aqui e passasse para você que o substituir, ele substitui um texto por outro, provavelmente a maioria já sabe. Mas eu não substituo apenas o texto, eu posso substituir a formatação desse texto também. Pensa, isso é muito útil. É a mesma coisa lá no Word, né? Teve um dia que eu tinha 300 questões para comentar, digitando, né? E o dono do curso pediu que eu colocasse a palavra comentários em negrito, e eu esqueci. Quando eu terminei, estava 300 vezes comentários sem negrito, já estava azul de tanto comentar a questão, né? E ainda tinha coisa errada ali. Mas não deu outra, eu fui no localizar, só que era no Word, eu não vou mentir para vocês que era aqui no Writer, porque eu prefiro usar o Word. Mas a mesma coisa, eu substituí a palavra comentários, sem nenhum efeito, por comentários com o
efeito negrito. E pronto, passou. Substituiu tudo ali para mim, certo? Então, editar, localizar e substituir Ctrl H, ir para a página. Então, aqui Ctrl G, eu tenho ir para a página. Então, se eu tenho aqui 300 páginas, quero ir para a página 185, aqui, ir para a página. O que mais que a gente tem aqui de importante? Gente, registrar alterações, tá? Registrar alterações é um item importantíssimo para a tua prova quando se trata de Writer. É um assunto que os examinadores têm cobrado ultimamente, é aqui o registrar alterações. O que ele faz? Se você estudou Word, ele é parecido com o controle de alterações, o controlar alterações. Então, olha só, vou vir aqui o editar, registrar alterações, vou clicar em registrar e agora eu vou pegar aqui a palavra código e vou clicar aqui no negrito. O que aconteceu? Olha só, ele ficou com uma cor meio mostardinha aqui, tá percebendo? Uma cor meio mostardinha. E ele colocou esse símbolo aqui, essa barrinha, na linha que houve uma alteração. Então, perceba, quando que eu uso essa ferramenta? Vamos supor que eu estou produzindo um documento e eu vou enviar esse documento para uma pessoa alterar, mas, poxa, eu quero saber o que essa pessoa está alterando. Eu uso esse registrar alterações, né? E aí ele vai apontar para mim. Então, aqui, olha só, cada vez que tiver uma alteração. Agora eu vou pegar a palavra aqui, instruções, e vou deletar. Olha o que ele fez. Ele colocou um taxado. Então, presta atenção, taxado, a gente vai estudar daqui a pouco, é aquele efeito que tem em lei de artigo revogado. Mas se você tiver um print na tua prova, que ele tem essa barra, tá a palavra em taxado, tá essa barra ali do lado na linha do taxado, gente, isso é o registrar, esse registro de alterações, tá? Não confunda isso, então você tem que ter toda essa percepção quando você for resolver essas questões, tá? E aqui, olha só, o mostrar e o não mostrar. Aqui ele tem as alterações, mas eu cliquei ali para não mostrar onde tem alterações, ok? Clico em mostrar, ele mostra essas alterações. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ok? E aqui vou gerenciar essas alterações, tá? Não é muito importante dessa forma ali, o mais importante pra gente é aqui, olha só. Eu posso aceitar as alterações ou rejeitar as alterações, certo? Então, importante aqui pra gente essa parte do menu editar, de registrar alterações, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar para o menu exibir. O que eu tenho no menu exibir de importante? Eu tenho aqui os modos de exibição, que são só 2. Lá no Word é um montão de modos de exibição. Olha só, aqui são só 2. Tem coisa que é melhor, né? Tem coisa que é melhor. Gente, mas mesmo assim eu prefiro o Word, tá? Ok, mas a gente tem que dançar a música que tocam, né? Então é isso que tem que estudar, é isso que tem que estudar. Então eu tenho o modo normal e como página web, certo? Depois eu vou voltar aqui e falar mais um pouquinho desse modo de exibição, porque eu gosto de mesclar ele com outras ferramentas, ok? Aqui para você exibir réguas, barras de rolagem. Então, quando você vai estudar os menus, você tem que pensar o seguinte. Eu gosto de estudar por menu, porque grande parte das questões de Writer, de Word, de Writer, fala para mim se não é verdade. E o FPR gosta de fazer isso. É perguntar o caminho. Como é que eu faço lá o registro alterações? Meu filho, você vai lá no menu editar, clique em registrar, né? Então,
é o caminho. Por isso que eu gosto de estudar por menu. Eu não gosto de chegar aqui, nós temos 20, 30 ferramentas que a gente tem que saber para a prova e vamos estudar essa. Essa aqui está no menu arquivo, agora a gente vai para o menu inserir, volta para o menu arquivo. Não. Eu gosto de estudar por menu para você ir gravando onde está cada ferramenta. Eu já estou te dizendo isso porque você tem que gravar isso. Professora, o que cai do Writer? Onde está, qual o menu, o caminho para você usar determinada ferramenta, né, os passos para você usar determinada ferramenta no Writer. Cai carinha de botão, cai como se usa uma ferramenta, nem todas vai cair como se usa, mas cai como se usa a ferramenta, e cai atalho também, né? Então são muitas coisas para você. Eu vou dizer para você, editor de texto em prova de concurso é mais difícil do que planilha eletrônica. Vai por mim, você vai ver que Calc é muito fácil, mas não desdenha do editor de texto e vai ter questão do Writer, vai ter questão do Writer, ok? Então olha só, quando você pensa em menu, já vai estudando, né? Menu arquivo, tem ferramenta padrão, olha só, arquivo novo, imprimir, salvar como, tudo isso, todos os softwares têm, percebe? Aí quando você vai para o menu editar, né, desfazer, refazer, cortar, colar, copiar, perceba que também são ferramentas assim, né, padrão, claro, mas que estão no menu editar, ok? São ferramentas de edição do teu texto, localizar e substituir. Quando você vai para o menu exibir, é exibição. Perceba, ele está exibindo os modos de exibição, isso não muda nada no teu documento, né? É só a maneira de exibir. Eu tenho aqui réguas, barra de status, então só exibição. E um botão muito importante aqui pra gente, uma funcionalidade muito importante aqui pra gente, é a marcas de formatação. O atalho das marcas de formatação é o Ctrl F10, tá? E o que faz essas marcas de formatação? Olha só, eu vou até inserir aqui uma tabela, no menu tabela, olha só, ele já, em versões bem anteriores, isso até foi legal ter colocado ali o menu inserir, em versões bem anteriores tinha a tabela no menu inserir. Tá? Tinha tabela no menu inserir e tinha tabela no menu tabela. Agora é só no menu tabela, ok? Então, olha só, quando eu venho aqui no menu inserir, eu não tenho mais, dá uma olhadinha aqui, eu não tenho mais a opção tabela, eu só tenho no menu tabela. Então, eu vou inserir aqui uma tabela, só para você, eu vou tirar aqui esse, registrar alterações aqui, parar, e vou não mostrar, pronto. Então, olha só, coloquei uma tabela e venho aqui nesse botãozinho que é o marcas de formatação. Tá? Nem vou falar o nome que ele é lá no Word para não confundir você. Então, olha só, marcas de formatação e o que ele coloca pra gente? Ele coloca esse símbolozinho onde tem parágrafo, onde tem células de tabela, né? Já pensou se essa tabela não tivesse borda? Então, você ia saber que tem célula de tabela ali, onde tem tabulação. E é bem importante você saber, então, o que significa esse símbolo, né? Marcas de tabulação, quando eu tenho um Enter, ele vai colocar esse símbolo, ó, tá vendo? Cada vez que eu estou pressionando o Enter, ele está colocando esse símbolo. E o atalho dele, né? O atalho dele também é importantíssimo. Você pode até pegar uma folhinha ali, até tô avisando tarde demais. Eu vou colocar uma lista de atalho para você no final do teu material. Porém, eu vou falar os atalhos que mais caem durante a aula, né? E o atalho aqui do marcas de formatação, que é o Ctrl F10, ele cai bastante. E se eu imprimir esse documento, professora, vai sair essas marcas de formatação na impressão? Não. Tanto que antigamente ele se chamava caracteres não imprimíveis, ok? Caracteres não imprimíveis. Bom, então vou voltar aqui no exibir e vou tirar ele daqui.
Aqui, gente, ele vai mostrar, registrar alterações, ele não vai registrar, ele vai mostrar, olha só as alterações que eu fiz. Legal que a gente tem já alterações e aí a gente consegue ver, né, o que a gente já fez agora há pouco no menu editar. Então, o Writer, ele tem essa coisa assim que eu realmente não gosto. Ele tem a mesma ferramenta em vários menus, mas depende do nome do menu é o que você vai fazer. Por exemplo, o registrar alterações. Você tem, só que aqui no menu editar, você tem, olha só, o registrar alterações e você tem todo esse menuzinho aqui para você usar a ferramenta. No exibir, você só exibe as alterações. Só exibe. Assim como, olha só, aqui no menu inserir, que a gente ainda vai estudar, mas só para exemplificar bem para você, a gente tem aqui hiperlink. E aqui no editar também tem hiperlink. E por que ele está esmaecido? Esmaecido é cinzinha, apagado. Ele está esmaecido porque eu não inseri um hiperlink. Primeiro eu tenho que inserir, depois eu tenho que ir lá no outro menu editar. Eu sei, isso é chato, também acho. Por isso que eu odeio texto, né? ODT, extensão do Writer. Mas enfim, é assim. É assim que ele é. É assim que ele é. Então, vamos lá, né? Desse jeito. O que mais que a gente tem aqui no menu exibir? Tem aqui galeria, olha só. Deixa eu mostrar aqui para você. Galeria, o que ele tem? Ele vai abrir esse painelzinho, ó, com a abelhinha. Se quiser inserir, eu gosto do sol. Inserir um solzinho aqui no teu documento, arrasta, traz ali, olha só. Que ele não colocou aqui alguma falhazinha. Colocou só a moldurinha da minha imagem aqui. Vou tentar uma outra aqui. Também não. Tá, ok. Mas ele insere, a galeria é isso, né? Tem aquelas imagenzinhas ali para inserir, então, no nosso documento, ok? E ele tem aqui tela inteira, Ctrl Shift J, e claro que o zoom, gente, só poderia estar no menu exibir, tá? Não pode esquecer disso. E eu tenho aqui bem embaixo, olha só, aqui eu tenho, deixa eu tirar essa barrinha aqui do localizar. Aqui nessa parte de baixo, essa barrinha inferior, né, bem na parte final aqui do Writer, ela se chama, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela se chama barra de status. Então tem aqui página 1 de 72 palavras, 450 caracteres, né? Se eu vir aqui e selecionar parte do texto, ele me mostra também qual que é o texto selecionado, tá? E aqui, olha só, no finzinho, ele tem aqui o zoom. Ele tem aqui o nível de zoom. Depois a gente vai falar mais da barra de status, mas agora eu falei porque a gente viu o zoom aqui no menu exibir, ok? Menu inserir, eu tenho aqui quebra de página ou Ctrl Enter, é o mesmo atalho que eu tenho, deixa eu desfazer algumas coisinhas aqui, é o mesmo atalho que eu tenho lá no Word. Então, olha só, se eu vou colocar aqui o texto pra gente e pergunto para você, se eu quisesse, ó, tô colocando o cursor na frente do segundo parágrafo, tá vendo ele piscando ali? Se eu quisesse que o texto que está após o cursor, ou seja, segundo parágrafo em diante, fosse para a próxima página, o que eu faço? Aí vem as gambiarra. Eu sempre falo, quando dou aula do Word, a gambiarra do Word, não, gambiarra do Writer agora. A pessoa vai lá, enter, 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 enter. Gente, não faz mais isso. O atalho, isso se chama quebra de página. E o atalho é o Ctrl Enter. Perceba, ó, Ctrl Enter, joguei o texto lá para outra página. Muito simples, né? Muito simples. Então, não esquece mais aí o Ctrl Enter. Ainda, o que a gente tem aqui? A gente tem mais quebras, né? Esse aqui não é muito importante pra gente, não. Quebra de página é importante. Posso inserir uma figura que esteja no meu HD, por exemplo, no meu pendrive, né? Forma, olha só. Então, aqui, vamos colocar um solzinho, igual solzinho. Seria uma forma,
Já abriu aqui para mim a barra de ferramentas, então para eu editar essa forma, posso mudar aqui a cor, né? Várias edições aqui da forma. É difícil cair essa barrinha de ferramentas aqui, gente. É difícil cair, por isso que a gente não fica muito nela. É a barra de ferramenta propriedades do objeto de desenho, tá? Você pode dar uma olhadinha nela. O mais fácil de cair aqui é quando se trata aqui, olha só, desse posicionamento, essa ancoragem da imagem com o texto. Então, se eu colocar aqui, olha só, esse antes, se eu colocar aqui o depois, tá vendo só? O através, né? Página ideal, né? Olha só, nenhuma, fica a imagem ali, o texto em cima e abaixo, certo? Então, isso aqui, mas assim, também não cai tanto assim não. Então, não é algo assim tão preocupante para a gente estudar. Pode estar em prova? Gente, pode estar qualquer coisa desse writer na tua prova. Mas como eu falei, a gente tem que ter essa tática de estudo, porque se você for estudar 100% de tudo, de cada matéria, você não dá conta nem daqui 5 anos. Imagine para daqui a alguns meses. Não vai. Então, você sempre tem que ver o que cai. Em 2017, eu fui chamada para dar o TJ São Paulo em São Paulo. E a banca era VUNESP. E digo para você, eu nunca tinha trabalhado com VUNESP. E eu pensei, gente, eu não sei nem como é que essa banca cobra, mas ok, vamos estudar como é que ela cobra. Como é que a gente faz para saber como a banca cobra? Claro, resolve questão. Eu peguei questões em 5 anos, sentei ali algumas horas na frente do computador e dá-lhe resolver questão. E depois fui fazer o meu material. Porque você tem que fazer o material para os teus alunos em cima do que a banca cobra. Como é que você vai fazer o material antes para depois resolver questão? Não tem como. Então, eu era fera já em UFPR, porque aqui do Paraná, CESP, FCC, todas essas bancas, né? Mas o Unesp eu não conhecia. Bom, desfecho. Eu tive 8 aulas com eles, 8 encontros de 3 horas. É bastante encontro em vista do que a gente vê por aí, mas era um super extensivo assim que eles tinham. Eram 14 questões. Adivinha quantas questões que eu dei nas minhas aulas? 14. Se você pega também o TJ Paraná, de 2014, que era o FPR, de 5 questões eu dei 4. Você vai falar, e a outra, professora? Uma questão faz muita falta. Gente, a outra era um atalho do writer para mover um objeto, como o solzinho ali. Depois eu vou mostrar para vocês no material todos. Ou seja, caiu um atalho que nunca cai. A gente tem mais 700 atalhos na informática. Então, isso... Às vezes o examinador coloca uma questão que é para ninguém responder, principalmente quando o concurso é concorrido e quando não quer muito empate ali para corrigir redação. Então, isso acontece. Em informática, isso é fácil de acontecer. Mas pega o último TJ, dei todas as questões. Pega a Câmara Municipal de Curitiba, que eu tive 4 encontros com os alunos. E o edital era maior que o de vocês. Eu dei todas as questões. Eu falei para eles, não vai cair Linux. Agora, um de vocês, a probabilidade é que caia. Tá? Porque a gente tem 7 itenzinhos ali, 7 questões, parece que é coisa marcadinha. Que vai cair uma questão de cada item. Então, a gente tem que se preocupar. Mas eu falei tão sério isso para os meus alunos, que a gente tinha 4 encontros, eu falei, a gente não vai estudar Linux. Por quê? Porque 4 encontros tem que selecionar muito o que você vai estudar quando o edital é muito grande. E dito e feito. Então, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então, aqui, menuzinho inserir, que mais que a gente tem aqui para inserir? Então, a gente viu forma, caixa de texto, anotação, mais difícil de cair. Fonte work. O que é o fonte work, gente? É esse texto artístico. Isso aqui cai. Isso aqui de vez em quando está em prova. O fonte work é aquele texto artístico que você colocava na capa do teu trabalho no ensino médio, ensino fundamental. Eu fazia isso na faculdade,
né? Fazer a capinha do trabalho ali, é font work. Aí muita gente pergunta na aula presencial se ele é o equivalente ao Word Art do Word, exatamente, equivalente ao Word Art. Nessa versão aqui ele é um F, olha só a carinha dele, ok? Bom, aqui, deixa eu colocar aqui, selecionar essa palavrinha, e eu posso vir aqui e inserir um hiperlink. O atalho é o Ctrl K. Então vamos lá, inserir hiperlink. E aqui, gente, você pode fazer um hiperlink para web, né? Você coloca ali o URL, o www, né, o endereço de que você quer o hiperlink, um e-mail, né? Vai abrir o gerenciador de e-mail, vai abrir aqui um documento, né? Ou aqui o local, né, que você cria o hiperlink, então o caminho desse documento, olha só, você pode vir aqui na pastinha e tal, e abrir acessar esse documento, abrir esse documento. Então, quando a pessoa clicar no link, vai abrir aquele documento, tá? Que você escolheu ali. Ou criar aqui um novo documento, certo? Então, olha só, se colocar aqui na internet, www.cursodlx.com.br, é um exemplo aqui, nem sei se é esse site. Dou um ok aqui, olha o que ele fez aqui. Ele colocou o hiperlink e olha o que eu tenho aqui. Como é que eu faço para acessar esse link? Que ele fala ali em seguir o link. Ctrl clique. Ctrl clique vai abrir, vai acessar esse link, ok? Não esquece então ali do Ctrl clique. Tá? Se eu selecionar aqui essa palavrinha, eu posso, olha só, abrir o hiperlink, botão direito, né? Selecionar e clicar com o botão direito, abrir o hiperlink, editar, copiar o destino, remover esse hiperlink. Se eu vir aqui no menu editar, agora hiperlink está ativado, não está mais esmaecido. Por quê? Porque agora eu tenho um link selecionado ali, né? Então eu insiro no menu inserir ou Ctrl K. Perceba que K é K de Kátia, brincadeira, é a última letrinha de hiperlink, né? E vou inserir ali no menu inserir. E aqui eu posso editar, então, vai abrir aqui essa janelinha aqui se eu quiser editar esse link, certo? Ainda no menu inserir, outra coisa bem importante que eu tenho tá aqui, olha só. Isso aqui também é muito importante, que é caractere especial. O que é o caractere especial? Deixa eu dar a dica aqui para quem estudou o Word. É o símbolo. Você não tem lá inserir símbolo, inserir equação. Aqui é caractere especial. Então, você vem aqui, menuzinho inserir, caractere especial, vai abrir aqui essa janelinha. Você vem aqui nessas letrinhas, ó, Windigins. Você tem aqui vários símbolozinhos, né? Caractere especial, ó, setinhas. Vamos ver esse aqui é o Windigins. Olha só, esse aqui é mais bonitinho, ó. Tem vários, né? Aqui, olha que bonitinho. Pombinha da paz, né? Isso aqui a gente precisa sempre. Pode adicionar aqui os favoritos, olha só. Ok? E clica aqui em inserir. E tá aqui a pombinha, ó. Bem pituquinha aqui. Mas se eu selecionar ela, eu posso vir aqui no tamanho, olha só, e aumentar. É porque ele é um caractere, tem uma fonte, a fonte dele é essa Windigins, ok? Então, eu trato ele como uma fonte normal aqui, certo? Então, caractere especial, algo que cai bastante. Cuida aqui do botãozinho, símbolo dele, olha só, tá? Não esquece que ele é importante. Ainda, aqui, olha só, eu posso inserir sumário e índice, ok? Posso inserir cabeçalho e rodapé, número de página. Então, aqui a gente tem
essas coisas importantes também. Envelope também, envelope cai pouco, né? Então, em geral, aqui o examinador vai perguntar onde está essa ferramenta, tá? Onde que eu coloco sumário, índice, onde que eu coloco cabeçalho e rodapé, tá? Onde que eu insiro um número de página. Em geral, é isso que o examinador vai cobrar de você, tá? Bom, então, essa aula, primeira aula de Writer, a gente termina aqui. A gente vai precisar de mais uns 15 minutinhos para a gente ver todas as ferramentas que eu quero mostrar para você. Mas aí a gente continua na próxima aula, tá? A próxima aula eu trago para você o restante dessas ferramentas. Vai olhando aí o teu material, ok? Então, grande beijo para você e até a próxima aula.